Olá, bom dia! Nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado, você que já nos acompanha, já sabe que nós vamos passar agora 10 minutos refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida. Você que ainda não conhece, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que nós já temos lá disponíveis e você pode assistir agora esse conosco e passar também esses 10 minutos. E hoje eu quero dizer para você algo muito importante. Não podemos desistir dos nossos sofrimentos, das situações que nós estamos passando, porque nós vamos conhecer hoje que esses momentos, eles nos tornam pessoas diferentes e ainda que possa durar o tempo necessário que Deus aqui conhece, nós podemos sair desse sofrimento vencedores. As aflições, as dores, como diz o nome, vencedores. É aquele que vence as dores. E hoje eu quero que você aprenda um pouquinho a respeito disso. Fica comigo e nós vamos aí aprender neste vídeo. Bom, todos os dias, como eu disse, nós meditamos na palavra. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do livro de Jó, Jó é um personagem da Bíblia, um dos personagens que nós podemos aí conhecer como realmente, um homem que teve muitas aflições, muitas dores, passou por algo muito grande, difícil, mas que venceu. E é com ele que nós vamos aprender hoje. Se você estiver com a sua Bíblia, pode estar abrindo no livro de Jó. Você que apenas ouve esse áudio, deste vídeo, não consegue sentar e assistir, eu desafio você antes que o dia termine, pegue sua Bíblia, fale com Deus, para que Ele possa falar com você através da palavra dEle. Fala, Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra, eu desejo conhecer a Tua palavra. A Bíblia, ela é um manual de vida para nós. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai ser liberto. Você vai ser liberto de tudo aquilo que tem feito mal a você, que tem muitas vezes conduzido a sua vida em caminhos ruins. E através da palavra de Deus, você vai ser transformado e você vai poder ajudar pessoas a serem transformadas. Nós vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 22, que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse ele, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse momento aqui que Jó, ele se levanta e ele faz essa atitude de rasgar as suas vestes, de rapar a sua cabeça, e ele adora o Senhor, se prostra em terra, é um momento no qual ele estava reconhecendo o seu sofrimento e a sua aflição e a sua dor. Ele já havia perdido os seus filhos e ele já havia perdido todos os seus bens. Se nós formos conhecer a história de Jó desde o início, Jó capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem que aos olhos do Senhor, do próprio Deus, que foi quem falou dele, o Senhor dizia que ele era um homem íntegro, honesto, que se desviava do mal e que vivia a palavra do Senhor. Mas ainda assim sobreveio na vida dele esse momento de dor, de aflição. O Senhor permitiu que ele passasse por isso. E a partir desse momento, então Jó começa a ter atitudes, mediante os acontecimentos, que é o que acontece com nós. Quando nós estamos passando por situações difíceis, aflições, momentos de angústia, muitas vezes nós reagimos àquilo que nós estamos passando. E aqui nós vimos essa atitude de Jó. Mas o mais interessante é que nós lemos que Jó adorou. Embora Jó se revoltou, rasgando as suas vestes, raspando a sua cabeça, ele não pecou contra o Senhor. Pelo contrário, ele adorou. E ele disse que ele não tinha nada quando ele veio a este mundo. Ele veio até mesmo nu. Ele sabia disso e que tudo que ele tinha conquistado tinha sido o Senhor que tinha dado a ele. Ele tinha esse entendimento.
Mas aí, se nós formos percorrer pela história de Jó, nós vamos ver que o sofrimento de Jó ainda continuou, as adversidades, as aflições, a cruel aflição, como diz aqui, ó, de Jó, ela ainda continuou, né? Porque Jó, ele teve uma doença no seu corpo, né? Ele foi tomado por chagas e ainda assim, né? Mediante as situações que ele já havia passado e agora estava doente, Jó ainda ele permanecia fiel a Deus. A sua própria mulher disse para ele: como você ainda consegue ficar sincero, como você ainda não amaldiçoou esse Deus, como que você ainda consegue permanecer fiel a Ele, passando por tudo que você está passando? E Jó, ele permaneceu. Nós não sabemos exatamente, né, o período em que Jó passou, a Bíblia não fala, mas alguns estudiosos, alguns estudos dizem que pode ser em torno de 7 a 9 anos, né? Muito tempo. Quando nós lemos aqui, que vai até o capítulo 42, nós imaginamos que foi uma coisa atrás da outra, né, que aconteceu. Mas não, se realmente essa história durou em torno de 9 anos, é um tempo muito grande, né? Nós sofremos aí por tempos menores e já muitas vezes caímos, desfalecemos, desanimamos, desistimos. E hoje o Senhor, Ele quer falar conosco para que nós não viemos desistir. A vida, ela não para nós sofrermos e muito menos para a gente, né, festejar. Não temos tempo para isso. Ela é uma correria só. Mas nós temos que estar sempre ligados a Deus. Nós temos que estar diretamente com a nossa fé firmada em Cristo, para que seja qual for o momento que nós passarmos, seja ele bom ou ruim, nós não viemos desistir. Porque se Jó tivesse desistido no meio do caminho, ele não ia viver o que Deus tinha para ele. Porque quando nós vamos ler no capítulo 42 de Jó, que já é o último, ali diz que o Senhor, ele mudou o cativeiro de Jó. O Senhor, ele deu em dobro tudo que Jó possuía. Mas o mais importante de tudo isso não foi a conquista que Jó teve novamente de bens, né? Mas sim o que ele se tornou. A palavra de Deus diz em Jó 42:5 que Jó disse assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora tenho visto com os meus olhos. Jó conhecia o Senhor de ouvir falar, né? Mas não, agora Jó estava vendo Deus presente em todo momento, em toda a aflição dele. Quando nós passamos por momentos difíceis e nós nos apegamos a Deus, nós vivemos experiências com o Senhor, dia após dia. Embora tenha dias que o Senhor se cala, mas tem dias que o Senhor fala e nós somos levados literalmente no colo pelo Senhor. E nós, quando terminamos esse sofrimento, essa aflição, nós somos transformados, nós somos outras pessoas, nós somos a mesma mais. Por quê? Porque nós temos uma experiência tão profunda com Deus que nós vamos dizer como Jó disse, né? Hoje nós não conhecemos o Senhor apenas de uma mensagem de 10 minutos, nós não conhecemos o Senhor apenas de pegar a Bíblia e ler. Nós conhecemos o Senhor porque o Senhor fez na nossa vida, porque o Senhor curou, porque o Senhor restaurou, porque o Senhor esteve conosco, né? Sabemos que sim, tem momentos e tem situações que às vezes o resultado não é o que nós esperávamos, né? A história de Jó é uma história que termina muito bem, mas nós sabemos que existem histórias que não terminam tão bem desta forma, mas ainda assim o Senhor está no controle. Então eu quero dizer para você hoje, não desista, não desanime. Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra de Deus, ela é um manual para a nossa vida. E através da vida de Jó, nós aprendemos que nós temos que perseverar até o fim, porque o Senhor, Ele está conosco. E se o Senhor, Ele mudar o seu cativeiro e transformar a sua história, amém. Se o Senhor não transformar a sua história, Ele vai transformar você. A sua vida vai ser transformada, porque a nossa vida ela não termina aqui, neste mundo. Não, aqui é só o começo. A nossa vida, ela vai além, ela vai à eternidade. Nós temos uma eternidade toda pela frente. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa permanecer firme e fiel ao Senhor, buscando Ele, porque Ele vai te direcionar, vai te dar sabedoria, força, vai te dar ânimo, coragem. E eu tenho certeza que você vai vencer diante de Deus
o que Ele tem colocado sobre a sua vida, o que Ele tem permitido você passar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para um amigo. É muito curto o nosso tempo, passa muito rápido, mas é só um pouquinho do que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Que Deus abençoe você e eu espero você aqui no próximo vídeo.